Glória a Deus. Antes de você se assentar, você vai dar um abraço nesse irmão, nessa irmã aí, que vai tomar seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Se quiser tomar posse do teclado para nós, está cansado? Deixa a unção de Davi. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. O pastor pediu para eu trazer a palavra. Por conta e risco dele, porque hoje é Santa Ceia, e aí ele me fica 20 minutos dando recado, depois cobra de mim, que fala, mulher, tu pega tudo meu horário. Posso fazer nada, né? Usou bastante tempo aí agora, e vamos lá, eu vou na direção do Espírito Santo, amém, querido? Podemos ir na direção do Espírito Santo, vamos deixar fluir, em nome de Jesus? Obrigada, meu querido, que nunca falte água na sua casa. O galardão de quem dá água para o profeta é grande, hein? Glória a Deus. Então, abra a sua Bíblia aí. Deixa eu me organizar aqui. Tem gente que fala assim, quando a pastora chega com esse caderninho. Abra aí no Evangelho de João, capítulo 9. Eu falei para o Luquinhas, deixa a unção de Davi vir sobre você, né? A Bíblia fala que Davi, quando ele tocava aquela harpa, os demônios saíam da vida de Saul, né? Deus usava ele dessa forma. Então deixa fluir a unção de Davi aí, enquanto ele toca, todo o mal vai saindo, em nome de Jesus. E a graça de Deus vai fluindo nesse lugar, amém? Em nome de Jesus, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ler até o versículo 7, tá? Do 1 ao 7. Como o pastor falou, nós trabalhamos debaixo da mesma visão da nossa liderança. O que é pregado lá é pregado aqui, o que é ensinado lá é ensinado aqui. Nós cremos, querido, na unção da nossa cobertura. E a Bíblia fala, eu costumo dizer isso, que primeiro as coisas precisam acontecer lá, debaixo da unção que eu estou, né? E a Bíblia fala a respeito disso, né? Da unção que desce sobre Arão e escorre sobre a barba dele. Lembra daquele texto, aquele salmo? Fala, ó, quão bom e quão suave é, né? E fala dessa unção que desce sobre a cabeça do sacerdote. E eu costumo declarar isso para a minha vida. Eu quero que você entenda e faça essa declaração. Você tem uma liderança, você tem pastores, estão debaixo da nossa cobertura, e nós temos uma cobertura maior, estamos debaixo da cobertura deles, e nós cremos na unção que vem sobre a vida deles, e é como essa unção que desce sobre a barba de Arão, né? Vai descendo e vai escorrendo sobre as nossas vidas, e aquilo que eles recebem lá vai passando para a gente. Então, nós estamos debaixo dessa unção, querido. E eu costumo dizer, a gente sonha, o pastor fala muito disso, a gente sonha de comprar, né? Fala, nossa, a gente precisa, para não ficar escravo do aluguel, é tão difícil, né? Comprar o nosso espaço, o nosso território. E eu falo, quando isso acontecer lá na sede, eu sei que vai desatar, vai abrir as portas para nós também. Então, a minha oração é por lá, Deus, desata lá. Quando eles comprarem lá, Senhor, eu sei que as portas já vão estar abertas para a gente passar. Eu estou só debaixo da barba, ó, recebendo o óleo que está escorrendo, né? Sobre a barba do nosso sacerdócio, né? Então que você viva isso, querida, entenda que nós estamos debaixo de uma cobertura e vamos prosperar, né? Tem uma frase que diz assim, que a unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. Você pode fazer essa declaração? Quando você honra a unção que está sobre a sua liderança, você prospera nela. Então declare isso, diga, a unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. Deus vai fazer você desatar mesmo em todas as áreas, quando você aprender que você precisa honrar a unção que está sobre a sua liderança, amém?
Em nome de Jesus. Então vamos ler o texto? Eu vou ler aqui na minha versão, não sei se é a mesma, vocês vão acompanhar lá. Mas diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Nós cremos no poder que ela tem sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós nos submetemos, Senhor, ao poder da tua palavra nessa noite, Deus. Que ela traga entendimento, que ela acenda a luz da nossa vida, que ela nos desate, Senhor, em nome de Jesus. Nós inclinamos a nossa vida, o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente ao Senhor. Colocamos, Senhor Deus, cativos a Ti, ó Deus. Que não se perca nada, Pai, do que for dito aqui. Que ela não volte vazia, cumprindo o que diz a Tua palavra, Senhor Deus. Que ela encontre repouso em cada coração e ela prospere em cada vida, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O pastor falou aqui o tema que nós estamos trabalhando, o tsaler. Explicou para vocês o significado dessa palavra. O tsaler, na verdade, é uma palavra liberada, profética. Ela tem um poder profético sobre a vida da pessoa, né? Vou repetir aqui que ele diz que quando uma pessoa, um judeu, é uma palavra hebraica essa, e quando um judeu diz só tsalea, tira o CH do final, tsalea, eu vou dar aqui talvez o mesmo exemplo que o apóstolo sempre dá, falando a respeito disso, porque assim, quando alguém chega dizendo assim: amanhã eu vou fazer uma prova, ou amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego. Então fala isso para um judeu, o judeu vai dizer assim: tsalea, boa sorte, né? Mas quando a gente coloca esse CH, que tem o sinal, o som de R, tsaler, quando ele está dizendo isso, ele está dando um poder maior, uma ênfase maior. Não é só um boa sorte. Ele está fazendo uma declaração que você tenha sucesso em tudo que você fizer. Está fazendo uma declaração profética. E é debaixo dessa declaração que nós estamos vivendo o mês de março, querido. Você está autorizado a ter sucesso em tudo o que você fizer. Amém? Pai Senhor, irmão Jânio, estava com saudade de você, meu irmão. Meu Deus, a gente está se desencontrando, né? Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Sentimos falta. Ontem tivemos um culto maravilhoso, né, meninas? Meu Deus, que presença foi aquela nesse lugar. Eu fico assim... Coração de pastor não tem jeito, né? Eu lembro lá na sede, quando a gente ia fazer os cultos, né? As redes que a gente fazia, as reuniões, eu ficava parecendo um pintinho solto no meio da... para lá e para cá, de olho. As discípulas minhas já sabiam, já não, a pastora não, que eu não era pastora. A Catiane está procurando a gente, que eu já ficava, sentava na igreja, eu já ficava assim, né, Débora? Ficava assim, olhando para todo lugar, para ver, deixa eu ver se minhas discípulas estão aí, contando, para ver se estava todo mundo lá. A gente tem esse coração, né? O coração do líder é esse, de abrigar, de juntar os pintinhos mesmo, debaixo das asas, porque a gente sabe da importância de momentos como esse. Ontem foi um momento desatador, e aí a gente trabalha, ora, a semana toda, falando: Deus, né? Que a tua presença flua naquele lugar. E aí a
A gente prepara tudo com carinho, o pastor nem deixou desmanchar lá, tá vendo, gente? Que bonitinho que a gente fez. Gente, você acredita que o pastor ajudou a pastora a fazer aquilo? Subiu escada para botar florzinha para vocês ali naquele lugar, gente. Ele compra todas as minhas ideias, né? O que você quer, mulher? Vamos ali, tem que comprar não sei o quê. E só eu e ele fizemos aquilo ali, gente. Olha que bonitinho, pastor, vai, bota as florzinhas aí para mim. Não, bota aqui naquele. Mulher, você vai deixar eu fazer? Posso fazer do meu jeito? Tá bom. E fez aquilo ali. A gente prepara tudo com tanto carinho para vocês. Que lindo que vocês receberam aquele chocolatezinho com aquela mensagem, não foi? Tudo com tanto cuidado. Não despreze esses momentos, querido. A gente se dedica tanto. E muito mais do que esses detalhes físicos que a gente faz, porque isso na verdade é um carinho para vocês. Essa semana foi a Semana das Mulheres, né? Feliz Dia da Mulher para você que é mulher. Todos os dias é o seu dia, né? Mas essa semana foi a Semana das Mulheres, por isso a gente preparou isso com tanto carinho. É um afago que a gente quer fazer, um reconhecimento para você. E aí o nosso coração se entristece de verdade, quando a gente percebe que algumas pessoas não valorizam isso. A gente sabe que tem situações, a Cleide mesmo falou para mim, pastor, eu estava trabalhando, né? Chego em cima da hora, assim, cheirando comida, cheirando alho, cebola, não deu para vir. A gente entende que existem algumas situações que são, né, aceitáveis, mas não permita que nenhum outro argumento, querido, tire você de viver esses momentos assim. Momentos como o que tivemos ontem, momentos como esse culto. Cada momento preparado pelo Senhor é uma oportunidade de transformação para a sua vida. Amém? Eu olho para a minha história, a gente olha para a nossa história, e nós não usamos, eu tenho, com muita humildade eu posso falar isso para vocês, querido, muita humildade no meu coração, de não ter que usar argumentos na minha vida para deixar um compromisso desse, uma oportunidade dessa. Carregava meus filhos, estava comentando com o Mateus hoje. Mateus, a gente passava, entrei no Ministério de Louvor e a gente passava o dia ensaiando, das 9 da manhã às 5 da tarde, era o dia inteiro. Nicolas bebê, Nicolas dormia na capa da guitarra, em cima do altar. Eu falei que eu já peguei a Natália comendo barata. É sério, gente, um dia ela estava brincando na igreja, lembra disso, meu bem? Lá naquela igreja na Penha, a gente lá ensaiando, daqui a pouco eu procuro a Natália, está a Natália com uma barata na mão, uma perna de barata na boca. Acho que é por isso que ela tem trauma até hoje de barata. Deve ter sido por causa disso. Nunca usamos argumento para dizer assim, não vou por causa do filho, não vou por causa disso, não vou porque eu estou com dor de cabeça. Aqui é o lugar da cura. Se Deus não puder fazer isso por mim, quem vai fazer, querida? Em nome de Jesus. Então são oportunidades que você tem. Não perca isso. Amém? Talvez nesse dia era a resposta que você precisava para a sua vida. Nesse dia, talvez era a chave que ia virar na sua história, né? E você perdeu a oportunidade. Eu já estou pregando, tá, gente? Estou falando isso aqui porque está embutido aqui na palavra aqui. E você vai entender a respeito disso. Então nós falamos aqui sobre a palavra profética de Tissalé, que são liberações, o poder da palavra. E nós sabemos que a palavra, ela é poderosa. Amém, queridos? A palavra que sai das nossas bocas, ela tem poder. Eu digo isso, ela tem poder tanto destrutivo quanto criativo. Uma palavra pode derrubar uma pessoa, destruir uma pessoa, querida, e fazer com que essa pessoa fique prostrada e não rompa na vida. Nós precisamos existe uma frase, talvez eu já tenha dito isso aqui, uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, e eu guardei isso no meu coração, que diz assim, que todo cuidado com as palavras, todo cuidado que você tiver com as palavras, ainda é pouco. Por quê? Porque uma vez proferidas, elas jamais podem ser recolhidas. Não tem como você voltar atrás depois que você libera uma palavra, querido. Já foi. O que quebra aquela palavra é o poder de um decreto maior.
Mas você tem que tomar cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque elas têm o poder de destruir uma pessoa. Tem gente, talvez você que está me ouvindo aqui, foi fruto disso. Viveu já, chegou aqui fruto disso, de uma palavra que ouviu da mãe ou do pai. Sabe, a mãe disse assim: homem não presta, você nunca vai casar, quem vai te querer? Você não serve para nada, você é muito preguiçoso ou preguiçosa. Sabe, esse tipo de coisa que vai destruindo a pessoa. Lá na frente, a pessoa vive exatamente aquilo que ela ouviu a vida inteira. Ouviu a vida inteira. Então é o poder da palavra que está destruindo ou construindo na vida de alguém. Então tome cuidado com a palavra. E nós falamos isso, Deus tem uma palavra criativa, né? Deus tem um poder de palavra que cria. A gente sabe disso a exemplo de Gênesis. Como foi que Deus criou todas as coisas, queridos? Como foi? Por meio da palavra. Deus fez, a não ser o homem, nós sabemos, todas as outras coisas. A Bíblia diz que os mundos foram criados por meio da palavra. Deus não colocou a mão, Deus disse: haja, haja luz, e houve luz. Então tem o poder criativo da palavra. É a palavra profética, proferida mesmo, a palavra dita, liberada. Ela tem o poder de mudar. Esses dias eu até postei no meu Instagram. Eu sigo a apóstola Valnice Milhomens. É uma bênção de mulher na nossa nação. E ela falou exatamente a respeito disso. Você vai colher exatamente o que você plantou, porque as palavras são sementes. E não importa se você plantou há 50 anos atrás, o poder daquela palavra, ela continua viva. Porque palavra não morre. Então elas ou vão construir ou vão destruir. As palavras que saem da nossa boca, elas são como que um termômetro, sabe, para a nossa vida. Ela é um termômetro, na verdade, da nossa fé. Porque aquilo que sai da nossa... A Bíblia diz que o que sai da nossa boca é o que está cheio no nosso coração. Está cheio, sai na boca, não é? Aquilo que nós, na nossa alma, coração fala de alma, que está dentro de nós. Então, as palavras que nós proferimos, ela é um termômetro da nossa fé. Ela vai indicar o nível de fé que eu tenho andado. E aí, de acordo com o meu nível de fé, eu estou fazendo declarações. Se minha fé está lá embaixo, se eu não tenho fé, o que vai acontecer? Eu vou andar reclamando, eu vou andar murmurando, eu vou andar só vendo coisa ruim, falando nada está dando certo, está tudo dando errado. E aí eu começo a liberar essas palavras e atrair o poder dessas palavras. Mas, quando eu estou com a minha fé ativada, eu digo: eu creio, Senhor, não está acontecendo, mas vai acontecer, Senhor. Deus, eu não estou vendo, eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí eu começo a fazer declarações que vão demonstrar o nível da minha fé. A palavra que sai da nossa boca, ela tem que andar em conformidade com a nossa fé. E conformidade com a palavra de Deus, óbvio. Porque o que faz a gente ter fé, o que a Bíblia diz que faz a gente ter fé? Vocês me ajudam a pregar? Vou perguntar muito para vocês vão participar muito comigo. O que é que a Bíblia diz que faz, que gera fé em nossa vida? O que é? Tá devagar, né? Ouvir a palavra. É isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? Tá vendo como é importante você não perder a oportunidade de estar aqui? Porque quando você perde uma oportunidade de uma reunião dessa, você perde a oportunidade de ser acrescentado na sua fé. Porque é ouvindo a palavra que você vai, né, crescer em fé. É que vai gerar fé dentro de você. Então tem que andar junto. É o poder da palavra. Primeiro dessa aqui, ó. Porque até a que sai da nossa boca tem que ser aqui, ó, baseada nessa que nós conhecemos. Eu quero até fazer um parênteses aqui. Nós ainda temos o papel da leitura anual, o folhetim da leitura anual. Eu não sei se todos pegaram aqui. Isso é um desafio, uma proposta que a gente faz para você.
E para te ajudar, você que tem dificuldade na leitura da palavra, que a gente sabe que não é fácil, tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina, então você que não pegou ainda, ou você que guardou, às vezes nem sabe onde é que está, procura lá, se não procurar, né, pega um aqui de novo. Comece essa leitura, querido, faça a leitura diária. A gente não pode dizer que nós somos cristãos, que nós somos crentes em Jesus, que nós somos evangélicos, e a gente não ter conhecimento da base da nossa fé. Ah, eu sou crente, tá bom, então me fala alguma, eu não sei. É a base da nossa fé, essa palavra. Se você não lê, querido, como é que você vai desenvolver isso? Então, fechando parênteses, dá tempo ainda de correr atrás, né? Corre. Eu falei ontem para a mulherada, o problema é de vocês, quem não começou, mas dá tempo. Não, antes de, né, leria 2 capítulos, lê 4, mas vai correr atrás do prejuízo, vai ser edificado na sua fé. Então a fé, ela vem pelo ouvir. Hoje eu ouvi algo do apóstolo, que eu fiz algumas anotações aqui, e é uma verdade isso para a nossa vida, e você vai repetir comigo. A gente precisa, existem 4 princípios que vão desenvolver essa fé em nós, baseado na palavra. Primeiro é ouvir, diga ouvir. Guardar. Meditar. E praticar. Então não adianta só ouvir. Você tem que ouvir, guardar ela no seu coração. Guarda essa palavra dentro de você. Medita nela. Medita nela, a Bíblia fala isso. Há uma palavra de Deus em relação ao povo de Israel, que nós devemos meditar nela dia e noite. Só assim farás. Lá em Josué fala a respeito disso, Deus falando para Josué, porque ele estava temeroso, e Deus fala, medita nela, medita na minha lei, dia e noite, todos os dias, porque só assim você vai fazer prosperar o seu caminho. Olha só como é que está conectada a leitura da palavra aí, no desenvolvimento da nossa vida e nas conquistas da nossa vida. Então é ouvir, guardar, meditar e praticar. Se você não praticar, também não vai adiantar. Então tem que praticar todos os dias. Amém, queridos? Então fala mais uma vez, ouvir, guardar, meditar e praticar. É isso que Deus quer que você faça com essa palavra. Amém? Glória a Deus. Começamos falando aqui das oportunidades que Deus dá para nós, né? Citei aqui o exemplo do culto que tivemos ontem e de cada reunião aqui, as reuniões que são feitas dos jovens, as reuniões dos voluntários, tudo isso é para te fazer crescer, para te fazer desenvolver no reino de Deus. E são portas que são colocadas diante de nós. São portas abertas. Outra lição absorvida aí, que o apóstolo disse ontem, ele falou a respeito disso no café. Aliás, ele já tem falado isso há alguns dias, a respeito de portas abertas, porque nós oramos muito por portas abertas na nossa vida, né? Às vezes fica parecendo até um jargão, uma coisa comum, né? A porta aberta, uma porta aberta, a gente quer uma porta aberta. Deus, abre essa porta na nossa vida. E Deus, Ele tem portas abertas para você, amém, querido? Deus quer abrir portas para você. Só que essa porta só vai fazer sentido para você quando você passar por ela. Você tem que fazer dessa porta um local de acesso, um local de passagem. Você tem que entrar por essa porta aqui, porque não adianta a porta só estar aberta. Você tem que entrar nela e passar por ela. Você tem que entrar nessa porta. E quando nós decidimos entrar por essa porta, quando nós entendemos o que é entrar por essa porta que Deus abre para as nossas vidas, estava hoje à tarde estudando, meditando, e o Espírito Santo ministrou fortemente isso ao meu coração, de que quando nós decidimos entrar por essa porta aberta, nós nos submetemos a 3 princípios dessa porta aberta que são necessários para nós. Nós nos submetemos a isso. Primeiro, a porta aberta, que quando eu entro, ela simboliza a vontade de Deus. Eu estou me submetendo à vontade de Deus. Passar pela porta é isso. É você entender que a vontade de Deus é que importa, não a sua. Que a vontade de Deus é que é necessário para nós e não a nossa, querido.
A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É essa porta que Deus quer que você entre, ó. Entra pela porta da vontade dele, de se submeter à vontade dele, de buscar a vontade dele, não a nossa, não a sua, querido. Então passar pela porta implica nisso, em você submeter à vontade de Deus. Implica também em você se submeter ao tempo de Deus. A entender que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Deus não age, querido, porque a gente tem pressa. Ele não é movido, Senhor, eu estou com urgente. Para Deus nada é urgente. Nada é urgente. Deus faz tudo na hora certa, no tempo certo. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, querido. O nosso tempo aqui é limitado, é contado em horas, em minutos. O tempo de Deus não. Ele é algo infinito. Ele é algo que não se conta, querido. Ele não está conectado à contagem. Vocês estão entendendo isso? E a gente precisa se submeter a isso. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como? Ele não se limita às 24 horas. Então quando você decide passar pela porta que Deus abre para você, você precisa entender que há um tempo reservado, já preparado para todas as coisas acontecerem na sua vida. Você precisa se submeter e aprender que durante muitas vezes, em situações diversas, você vai ter que aprender a esperar o tempo de Deus. Porque é na espera, é nesse tempo de Deus que nós somos trabalhados. É nesse tempo de Deus que nós somos forjados, que nós somos preparados pelo Senhor, para que Ele cumpra em nós. Às vezes você recebeu uma promessa lá atrás e ela não se cumpriu ainda. Por quê? Porque você está debaixo do tempo de Deus. Só vai se cumprir quando você estiver pronto para receber. Porque Deus não libera nada que vai destruir você, que vai fazer você se perder. Tudo vai acontecer no tempo dele. Amém? Eu posso ouvir um amém? Como diz o pastor, de vez em quando você dá um glória a Deus aí para eu lembrar que você está aí. Amém? Obrigada, glória a Deus. Outra coisa que implica quando você entra nessa porta aberta, e você vai entender isso, porque assim, às vezes a gente ora falando, Deus, abre essa porta para mim. Aí Deus abre a porta, e aí eu decido passar por ela, e eu acho assim, eu entrei nessa porta, e eu acho que as coisas têm que acontecer assim, na minha vida. E não é assim que funciona o agir de Deus. Então eu me submeto à vontade, eu me submeto ao tempo. E outra coisa que implica entrar por essa porta é se submeter à maneira de Deus trabalhar. E a maneira de Deus trabalhar não é definitivamente a nossa maneira, querido. A nossa maneira. A Bíblia diz que o homem faz planos, né? Ele faz projetos, mas quem decide tudo é Deus. Sabe o que a Bíblia diz a respeito da maneira de Deus? A Bíblia diz assim, Ele fala para nós, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você está aí pensando, planejando, fazendo, projetos e planos, mas se você não se submeter à minha maneira de trabalhar, você não vai viver aquilo que eu preparei para você. Então são coisas que implicam passar pela porta. Diga vontade, tempo e maneira de Deus. Aquilo que Deus tem para você, querido, nem sempre, Deus às vezes age dessa forma, mas aquilo que Deus tem para você, nem sempre vai vir pronto. Aliás, raramente vai vir pronto para a sua vida. É necessário viver o tempo e o processo. Diga tempo, processo. É necessário viver isso. Leva tempo, querido. Deixa eu só lembrar você que coisa boa leva tempo. Quando você quer comer uma boa comida, a gente faz assim, piscou o olho, vai ali rapidinho, faz. A irmã Eli cozinha bem. A irmã Eli é bênção. Ele vai fazer alguma coisa ali, é rápido ali, não leva tempo. E quanto mais, quanto melhor for, quanto mais,
gostoso for, bom for, leva tempo, dedicação. 2 horas, tá vendo? Para se fazer uma receitinha ali, dá trabalho, implica mesmo em trabalho, em dedicação, né? Se a gente, que nós que somos cheios de falhas, que somos limitados, dedicamos tempo para oferecer algo bom para as pessoas que a gente ama, quanto mais Deus. Por que Deus haveria de fazer as coisas assim de qualquer jeito para entregar para nós? Coisa boa leva tempo para se fazer, querido, leva tempo, e Deus trabalha nisso para entregar para nós, né? Uma famosa frase que a gente costuma dizer é que Deus, Ele não está demorando, Ele está caprichando para entregar para você. Leva tempo, querido. Deus não é comida instantânea, não. Você pode dizer para alguém, falar: meu irmão, Deus não é miojo, não leva só 3 minutos, não, irmão. Tem tempo, querido, tem que ter tempo. Às vezes leva uma vida inteira para a gente experimentar, uma vida inteira para experimentar o bom de Deus. E é interessante que quando chega, às vezes demora, a gente acha que demora, mas quando chega, a gente fala: Deus chegou na hora certa, na hora, não é assim? Deus, esperei com paciência pelo Senhor, meu Deus. E aí a gente não sai desse salmo, né? Passa a vida inteira, meu Deus, nunca chega aquele sentimento. Só que quando chega, você fala: gente, não tinha hora melhor para acontecer, porque Ele sempre chega na hora certa. Deus está preparando as coisas para você, que Ele vai chegar na hora certa. Aí a minha pergunta para você é: você está preparado para viver o tempo de Deus sem questionar, ou ficar parado no meio do caminho? Essa é a minha pergunta para você hoje. Você está preparado para não questionar a Deus enquanto você espera? Ai, Deus, por que, Senhor? Ficar questionando, ou então parando no meio do caminho. Porque é isso que acontece com muitos que esperam. Eles ficam no meio do caminho, ficam paralisados no meio do caminho, não suportam o processo da preparação. Esperar é preparação. Todas as vezes que você estiver esperando algo acontecer e não estiver chegando, e você tiver essa sensação de que você está esperando, você tem que lembrar que você está sendo preparado. Eu estou esperando porque eu estou sendo preparado. Responde isso, prega para você, querido. Eu falo isso direto, a gente tem que pregar para nós. Prega para si mesmo. É muito fácil pregar para os outros, prega para você. Olha no espelho, entendeu? E prega, bota o dedo na sua cara no espelho e fala: irmão, anda na linha, porque a Bíblia diz assim: prega para você, lembra para você, você está sendo preparado para receber aquilo que Deus tem para te entregar, que é bom, que é perfeito, que é agradável para a sua vida. Você está sendo preparado. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo dias onde se fala muito sobre a graça. É um evangelho tão água com açúcar que parece que está sendo pregado por aí, queridos. E existe um sentido do apóstolo querer fazer esses estudos, exatamente para vencer esse tempo, essa geração que nós estamos vivendo, onde se prega muito a bênção do Senhor, onde se prega: vem para a igreja que sua vida vai mudar, vem para a igreja que você vai prosperar. E nós falamos de prosperidade, não é pecado a prosperidade bíblica, querida. A gente tem que pregar a verdade da palavra de Deus. Não pode pregar uma coisa e não pregar a outra. Mas a questão é que muitos lugares estão assim, debaixo dessa super graça, que se pode tudo, chega na igreja e faz tudo. Eu posso fazer tudo que eu quiser. Olha, uma vez a gente ouviu isso, né? Há muito tempo, na verdade, quando a gente começou o Ministério Manancial de Vida,
as pessoas falarem assim, essa igreja que aceita tudo, essa igreja, né? Existia até um termo usado aí antigamente, as pessoas falavam igreja das portas largas, né? Pode de tudo dentro da igreja. E na verdade, essas portas, elas têm que estar largas mesmo, elas têm que estar escancaradas para receber de tudo. Acontece que dentro dessa igreja é preciso transformar a pessoa, é preciso haver uma transformação, porque é no céu que não entra de tudo. Então nós somos moldados aqui na igreja. A gente aceita todos, mas não aceitamos tudo, que se faça tudo. E a verdade é que nós, pastores e ministros de Deus, não temos pregado isso. E é uma verdade que Jesus está às portas, querido, para voltar. E nós precisamos estar preparados para esse retorno. E aí, essa verdade do Evangelho, ela precisa se estreitar na nossa vida. A gente precisa entender que o Evangelho com Deus não é água com açúcar, não. Que o Evangelho, a Bíblia diz, Jesus fala isso. Tome a sua cruz e siga-me. O que é carregar a cruz, querido? Tem gente que não aguenta um probleminha dentro da igreja, uma situaçãozinha difícil, qualquer crisezinha está espanando, está saindo da igreja, mas Jesus está dizendo, tome a sua cruz. Olha o que a cruz fez com Jesus. Olha o peso do que isso significa, querido. E tem muita gente abandonando, porque acha que na igreja tem que ser só bênção, tem que ser só mil maravilhas, um mar de rosas. E não é assim. Andar com Jesus é uma vida de renúncia. Se você não aprender a abrir mão, essa história, e é uma história tão sutil, né? É algo tão sutil que tem acontecido, mas é algo tão infernal, essa busca pela felicidade. Ainda ontem a gente estava conversando, eu e o Fabrício, a respeito disso, né? A busca pela felicidade. As pessoas vêm para a igreja porque elas querem ser felizes. Elas vêm para a igreja porque elas querem a solução para a vida delas. E é tão sutil que você vê hoje tudo quanto é coisa acontecendo aí fora em busca da felicidade. Pode-se tudo em busca da felicidade. E o preço que se paga é quando chegar lá diante do Senhor. O preço dessa felicidade buscada é ouvir de Deus lá na frente: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Andar com Deus é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é uma vida de escolhas, de decisões. Isso é andar com Deus. Tome a sua cruz. Como diz aquela canção do Diante do Trono: ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita. Conhece? O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Essa é a nossa caminhada com Deus, de renúncia, de renunciar muitas vezes o descanso, de renunciar muitas vezes o prazer, o passeio, a noite de sono, quando o Espírito Santo te chama para orar. É a renúncia. É a renúncia, querido. E tudo que a gente vai receber e vai entender lá na frente é que valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu espero ansiosamente por isso, querido. Eu espero ansiosamente um dia dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Amém? Valeu a pena. Vai valer a pena todo o sacrifício. Mas aí nós estamos vivendo esses dias dessa graça, né? Tudo alegria, né? Tudo satisfação, tudo prazer. Mas existe um preço, porque a graça de Deus, ela veio sobre nós, e nós hoje estamos aqui para celebrar essa graça, querido.
Hoje nós estamos aqui para celebrar essa graça. A graça veio porque lá no Velho Testamento, a lei não podia trazer salvação para ninguém. A lei não era suficiente para trazer salvação. Por isso a graça veio. Mas o que a gente precisa entender é que a graça não anula as leis morais de Deus para a nossa vida. Deus, ele é feito de princípios. Deus é imutável. Deus não muda e suas leis morais não mudam. Então, não é porque eu estou no tempo da graça que eu posso ser o que eu quero ser, que eu posso fazer o que eu posso fazer. E aí, não entre debaixo disso, porque isso é um engano de Satanás. A lei de Deus, as leis morais, de princípios para a nossa vida, para a correção da nossa vida, de como eu devo ser como ser humano, de como eu devo ser como mulher, como mãe, como esposa, como marido, como homem. Essas leis morais, elas são imutáveis e nós precisamos nos submeter a elas, porque um dia nós seremos cobrados por não obedecermos a palavra do Senhor. Nós precisamos entender isso, querido, que há um preço a se pagar. E aí, por causa dessa graça, né, que nós esquecemos, que nós esquecemos não, a maneira correta, né, que nós achamos nesse tudo pode, e a gente fica, né, tudo a gente pode, e aí a gente vai ficando mamão com açúcar, e aí a gente vai ficando frouxo mesmo, frouxo. E aí vão surgindo crentes frouxos. Me desculpe a intensidade da palavra, mas é a frouxidão mesmo de gente. Tudo está fazendo bico, eu vou sair da igreja, ninguém me ama, ninguém me liga, porque fulano não falou comigo, porque não me deu a paz do Senhor, porque não me deu uma oportunidade, porque acabou o namoro, porque perdeu o emprego. E aí a gente vai ficando frouxo, porque a gente vai abrindo mão daquilo que Deus tem para nós, que é eterno, para viver essa vida de sofrimento e de lamento. E essa geração que nós estamos vivendo é uma geração do mimimi, que a gente diz isso sempre. É uma geração enfraquecida, que não está preparada, ela não está sabendo lidar com as rejeições. Não pode ser rejeitado, que já fica mimizento, já fica dodói. É uma geração assim, querido, que a gente está vivendo. Dodói, feridento, como diz a apóstola, perebento, cheio de pereba, adoecido. Tudo fica triste, tudo fica, e não sabe resolver, não sabe conversar, não tem maturidade para procurar. Meu irmão, foi isso mesmo que você disse, eu preciso entender. Meu irmão, então me perdoa. Irmão, eu quero te perdoar, porque você me magoou. E as pessoas não têm essa maturidade para resolver. E aí fica arrumando desculpa. Eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu não tenho senso. E aí vai arrumando desculpas e mimimi, porque não está sabendo lidar com as rejeições, com as perseguições, com as lutas que a Bíblia diz que acontecerão. Jesus falou que nós seríamos odiados, que nós seríamos perseguidos, querido. E quando a gente está amado demais, algum problema, tem que ficar preocupado, porque a Bíblia diz que nós seríamos. Hoje até o apóstolo citou, falando a respeito disso, né? De um ensinamento bíblico, que a Bíblia diz assim: orai pelos vossos... Quem, gente? Orai pelos vossos inimigos. O que Jesus está dizendo? Que nós vamos ter inimigo. Se Ele manda a gente orar por eles, não está dizendo então, gente, vocês se preparam. Ele fala daqueles que vos perseguirão. Então a gente vai ter essas situações difíceis na nossa vida, e a gente precisa ter maturidade no Senhor para saber lidar com essas rejeições. E aí vem uma geração enfraquecida, que não sabe lidar com a crise, não sabe lidar com as dificuldades, não sabe lidar com relacionamentos, com as pessoas, uns com os outros, não sabe tolerar em amor as pessoas, não sabe.
E aí, se não sabe fazer isso, não sabe também perdoar, não sabe pedir perdão, descumpre um princípio, porque o perdão é um princípio de Deus. Não sabe pedir perdão e nem perdoar. E aí, isso paralisa você. Você quer ver uma coisa que te aprisiona, é a falta de perdão. Quando você não perdoa aquele que te ofendeu, aquele que te agrediu, aquele que te feriu, aquele que te magoou, perdoa, libera, querido. Libera, porque você está carregando isso nas suas costas, vai te fazer mal não perdoar. Se perdoa pelos erros cometidos, porque se Jesus fez isso por você, querido, quem é você para não fazer isso por você mesmo? Pare de carregar o jugo do passado nas suas costas. Nem faça isso com você e nem faça isso com seu irmão. De apontar o erro, de julgar pela história do passado. Nós não podemos fazer isso. É interessante que, lendo a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele é bem enfático e ele é bem duro, falando isso. Numa das cartas à igreja, ele diz assim: olha, era para você estar ensinando isso para os outros, mas eu tenho que vir aqui para ensinar de novo vocês. Era para vocês estar comendo uma comida mais forte, era para vocês estarem experimentados mais com mais substância, era uma feijoada espiritual. Mas aí a gente tem que vir e ficar dando leite para vocês de novo. Por quê? Porque nós não meditamos na palavra, não guardamos, não praticamos, não nos permitimos ser amadurecidos no Senhor. Deus quer nos levar a níveis maiores na sua vida, querido. Eu acredito isso, sem dúvida alguma, mas você precisa estar preparado para receber isso. Você precisa vencer e não se deixar paralisar pela circunstância. O que é que está te aprisionando? O que é que está te fazendo parar no caminho? Você sabe que enquanto a gente não aprender, a gente vai ficar paralisado naquele lugar? Fica parecendo cachorro atrás do rabo, já viu, né? Vocês já viram. Cachorro, quando quer pegar o rabo dele, só fica dando volta em torno de si mesmo e não sai do lugar, querido. Isso é o que acontece com a gente quando a gente não aprende o que precisa ser aprendido. E aí, por causa disso, a nossa vida continua, entra ano, sai ano e a gente não muda. Entra ano e sai ano, a gente não evolui, a gente não cresce, a gente não desenvolve, porque a gente está sempre batendo na mesma tecla e não aprende as lições que nós precisamos aprender. Eu sei que tem muitas coisas que eu tenho dito aqui que você já ouviu. Você já ouviu. Agora está na hora de praticar. O comportamento repetitivo faz as pessoas permanecerem no deserto. Lembra do povo de Israel, querido? E é triste. 1 Coríntios capítulo 10 fala a respeito do povo de Israel perecendo. Quantas pessoas pereceram? E o apóstolo fala até a respeito, o apóstolo Paulo fala a respeito disso, né? Que aquele povo, ele foi batizado mesmo, o mesmo batismo de Moisés, da nuvem e do mar, experimentados ali na manifestação da glória de Deus, porque os milagres, querido, que Deus realizou naquele lugar, no meio daquele povo, querido, são incomparáveis. Aqueles milagres que eles viveram, de roupa crescer junto, sem precisar, de comida que era mandada do céu, de água que saía da rocha, mar que se abriu, esses milagres são incomparáveis, e mesmo assim, muitos deles morreram no deserto sem aprender as lições que tinham para aprender. E o tempo que eles ficaram lá, foi exatamente o tempo da dureza de coração deles, de não se inclinarem a Deus, aos ensinamentos de Deus, aos princípios de Deus. Muitos morreram, pereceram, porque saíram do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. O Egito fala de uma escravidão, o Egito fala de um mundo. E muitas vezes nós somos exatamente assim, estamos dentro da igreja, saímos do mundo, um dia nós aceitamos Jesus, mas o mundo não sai de dentro de nós. As coisas terrenas, querido,
não saem de dentro de nós. Os desejos e os prazeres pelas coisas terrenas não saem de dentro de nós. A Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas do alto, do céu. A gente precisa olhar para cima, querido. Olhar para cima. E enquanto a gente estiver aqui, com os nossos olhos voltados aqui, nós vamos permanecer no deserto. E Deus quer nos tirar de lá. Eu já falei isso aqui várias vezes, que deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de moradia para você. Deserto é lugar de passagem. Pastora, você falou sobre o texto. Agora eu vou começar a pregar o texto que a gente leu aqui. Segura aí, pastor. Essa. Glória a Deus, nós lemos um texto aqui, porque a gente falou e não falou desse texto. Não falou desse cego. Nós lemos um texto aqui em João capítulo 9, que a Bíblia diz que Jesus estava passando e encontrou aquele homem, cego de nascença. Ou seja, óbvio, nasceu cego. Não tinha os olhos ali, a função ativa dos olhos. Nem sabe, a Bíblia não diz isso, então nós não sabemos dizer se ele tinha mesmo os olhos, porque eu já vi pessoas que não tem nem o globo ocular, não é? Olho fechado. Nós não sabemos, ele era cego de nascença. E Jesus encontrou aquele homem ali. E aí os discípulos viram também e perguntaram para Jesus: Jesus, responde aí para a gente, ele é cego, ele nasceu cego assim? Quem foi que pecou para que isso acontecesse? Foram os pais dele? Ou foi ele mesmo que pecou para que ele, né? Quem foi? Quem é o culpado disso? A Bíblia fala a respeito de colheita, né? Há um versículo na Bíblia que fala que tudo, né? Não vos enganeis, que tudo que você semear, você também ceifará. Isso é uma verdade, é como uma lei para o judeu. Ele acredita tanto nisso, que ele vincula muitas vezes as enfermidades, as crises, os problemas que alguma pessoa está passando, ele vincula com o pecado. E o judeu tinha essa crença e ele acreditava. Foi por isso que os discípulos perguntaram: Jesus, quem foi? Os pais dele que pecaram assim, Jesus, para que ele ficasse cego? Quem foi que pecou? E Jesus, ele responde essa questão, trazendo entendimento. E você vai ver que vai se juntar ao que eu vou te dizer aqui agora, o que a gente pregou até agora. Porque Jesus acende a luz. Lembra que eu falei ontem aqui, mulheres? Jesus, o Espírito Santo, através da palavra, ele toca no interruptor da nossa vida e acende a luz, trazendo entendimento às coisas que estavam escuras, que estavam sem a gente compreender. E Jesus traz luz para eles. E é tão simples, mas é uma revelação poderosa para a sua vida. Jesus disse para eles assim: ninguém pecou. Ele não está assim, não é que ninguém pecou, que a gente sabe que todos nós somos pecadores, amém? Mas a causa daquela enfermidade não era o pecado. Jesus disse no versículo 3: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. E essa é uma resposta para você, porque talvez você esteja passando por crises e dificuldades na sua vida, ou conheça alguém com alguma enfermidade, sei lá, alguma situação que esteja difícil aí para você. E você passa a vida questionando: Deus, por quê? Deus, Senhor, por que está acontecendo isso? Existem situações difíceis na nossa vida que Deus permite que aconteça para que a glória dele se manifeste na nossa vida. É por isso que nós precisamos estar maduros para aprender a viver o tempo de dificuldade, porque a glória de Deus, a Bíblia diz assim, ó, que é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. É na minha fraqueza, é na sua. Então tem momentos difíceis para nós, que ao invés de nos lamentar, querido, você precisa se abrir para que a glória de Deus se manifeste. Há milagres assim. Lembra de Lázaro, querido? Lázaro estava morto.
E aí todo mundo ali alvoroçado, Lázaro, amigo de Jesus, Jesus lá está doente, morreu. O que Jesus fala? Calma, Lázaro, dorme. Lázaro está só dormindo, já estava morto. Lázaro está dormindo. Calma, porque isso é para quê? Para a glória de Deus. É a resposta. Então existem situações na nossa vida, querido, que é onde Deus quer manifestar, quer fazer seu nome exaltado no meio daquela situação. Talvez essa crise que você esteja passando, você não entende hoje, mas amanhã essa crise vai ser a resposta para outras pessoas, para outras famílias, como prova que você vai vencer. E aí você vai poder dizer: olha, eu já passei por isso, eu venci essa crise, você também vai vencer, e o nome do Senhor vai ser glorificado através de você. Se abra para viver isso, querido. A sua crise hoje é a glória de Deus na vida de alguém amanhã, entende? Deus quer se fazer manifestar. Deus quer falar com você. E geralmente nas crises a gente busca mais, intensifica mais. Eu já contei aqui que eu já vivi experiências assim. Mas Deus, por que comigo tem que ser assim? E Deus falou: por que com você só funciona assim? Você só para me ouvir assim. E eu preciso falar com você. Então tem que ser na crise para você me buscar aí e você me ouvir. E a glória de Deus se manifesta. Na crise, se você estiver conectado com Deus, acontecem as respostas, as revelações, querido. Acontecem as revelações. As revelações. Deus vai falando, Deus vai falando. Deus vai acendendo a luz, Deus vai acendendo a luz. Na crise, muitas vezes. Na crise a gente conhece o nosso Deus. Lembra de Jó? Quem sofreu como Jó nessa vida? Ninguém. Glória a Deus por isso, que ele foi suficiente de exemplo para nós. Ninguém sofreu como ele. Mas na crise que ele passou, ao final dela, o que ele declarou? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nessa tua crise, querido, você vai vencer ela, e quando você passar por ela, você vai dizer: Senhor, obrigada, Senhor. Eu estou te conhecendo, Senhor. Eu estou entendendo, eu estou te vendo, meus olhos estão te vendo agora, Senhor. Meus olhos estão te vendo. O pastor já pregou isso aqui. Daquele momento onde Deus se encontra com Moisés, e Moisés diz para ele, e Deus diz para Moisés, né, Moisés pergunta mesmo para Deus: quem é? Eu vou lá, Senhor, para o Egito, diante de Faraó, para libertar o povo. Quem eu vou dizer que é o Senhor? E aí Deus fala assim: diga o eu sou, né? Eu sou o que sou. Ele fala isso para Abraão também, não fala? Eu sou o que sou. E esse eu sou de Deus, esse eu sou de Deus, é exatamente, querido, aquilo que você precisa para vencer. E é na crise que ele vai se revelar para você, porque você só vai conhecer o Deus que cura se você viver uma situação de enfermidade, seja na sua vida ou na vida de outra pessoa. Você está entendendo? Deus só vai se revelar a você como Jeová Rafá quando você precisar de cura. Você só vai, querido, conhecer o Deus que é a tua justiça quando você se sentir injustiçado, passar por alguma situação de humilhação, e aí Deus vai se revelar para você: eu sou a tua justiça. Você só vai conhecer o Deus da provisão quando você precisar de alguma coisa, quando a necessidade bater na sua porta. Aí Deus vai se revelar para você como Deus da provisão. É na crise que Ele se revela, é na crise que a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Aleluia, aleluia.
É na crise que nós conhecemos o nosso Deus. Oh, glória! É na crise que Ele se revela. Então, Jesus disse para os discípulos: escuta, esse problema, essa cegueira, é só para manifestar a minha glória. É só para o meu nome ser exaltado. É só para o nome de Deus ser levantado. E aí, Jesus faz aí uma observação. Ele fala a respeito da escuridão, que não dá para trabalhar à noite. A noite chega, não dá para trabalhar, né? Lá no versículo, deixa eu ler aqui, versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Sabe por que ele está falando isso? De entendimento. Enquanto é dia, enquanto está claro. Você entende quando Deus dá revelação para você, quando Deus te responde? Enquanto isso acontece, quando você está aberto para isso, é a hora de trabalhar, de colocar em prática. Porque quando chega a noite a gente não consegue fazer isso, querido. É debaixo de entendimento. E Ele fala: eu sou a luz do mundo. Querido, nós temos a luz em nós. Nós temos, querido. Só vai ser noite na sua vida se você quiser. A ordem de Deus para você é: ande em dia, ande no dia, ande na luz do Senhor, ande na luz do Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se mova pela palavra de Deus. Pare de ficar olhando as circunstâncias ao seu redor. Se mova pela palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz a seu respeito? O que é que a palavra de Deus diz? Quais são as promessas? Lembre-se dela. Se mova pela palavra de Deus. Se você olhar as circunstâncias, eu vou dizer para você: se nós olhássemos as circunstâncias, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Mas nós somos movidos pela palavra de Deus. Se mova, ande de dia. Dá uma cutucada em alguém aí e fala: irmão, anda de dia, irmão. Se mova pela palavra. Se mova pela palavra. A forma como você vai se mover, querido, vai revelar onde você vai chegar. Aonde você quer chegar na sua vida? A forma como você está caminhando. Se você está caminhando sem direção, não sabe o que quer da vida, né? Como diz aquele louvor, sem lenço, sem documento, andando por aí, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você tem um foco, você tem uma direção, você tem uma visão, você é movido na palavra, você vai chegar aonde Deus permitir que você chegue, desejar que você chegue, debaixo da vontade dEle, no tempo dEle e da maneira dEle. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Diz isso para alguém aí, irmão. Você vai chegar lá, querido. Você vai chegar, querido. Oh, glória, você vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu quero finalizar lembrando o que Jesus fez. O que Jesus fez? Depois dessa situação, catou ali, fez uma lamazinha com cupim, né? Deu um... Eu já vi o apóstolo pregar várias vezes a respeito desse texto, e ele fala que deu uma... Isso é deselegante para a mulher, mas deu uma escarrada ali, né? Pá! E fez uma lamazinha ali. Eu costumo enxergar esse momento, porque assim a Bíblia diz que o homem foi feito do pó. E não tem nada mais óbvio do que Jesus pegar o pó para construir o que não existia. Não tinha, né? Então Jesus falou: vou fazer aqui com pó os olhos que não tinham. E Jesus pega não só o pó que o homem foi feito, mas coloca do DNA dele, o próprio DNA dele, na saliva, para exatamente mudar a visão, transformar a visão, dar visão para ele. E aí faz aquela lama e taca no olho do homem. Quando Jesus faz isso, ele foi curado? Vê se você está ligado aí. Ele foi curado? Quando Jesus faz isso,
ele só recebe uma lama na cara, ok? Só recebeu ali o barro no rosto. E é interessante, né, essa questão de cuspir, o que Jesus fez, cuspir no chão, porque assim, o judeu, eles são muito assim, o judeu mesmo ortodoxo, não cristão, eles são muito assim, eles são muito disciplinados, queridos, são muito duros assim naquilo que eles fazem. E você vendo, a própria Bíblia revela aí, né, o comportamento de muitos deles no apedrejamento, né, quando se deparava com o pecado, a dureza que eles tinham, né? E quando eles viam, por acreditar que aquela cegueira ou que alguma enfermidade vinha por causa do pecado, eles amaldiçoavam aquela pessoa. E como forma de maldição, o que eles faziam? Quando ele passava por alguém que estava ali doente, na sarjeta, enfermo, era paralítico, era, sei lá, qualquer coisa, o que eles faziam? Eles cuspiam no chão. Você já viu filmes assim, do judeu fazendo isso? Cospe, ou seja, esse cuspe trazendo desprezo, rejeição para aquela pessoa que está ali naquela situação, porque ele acredita que ele merece aquilo, que ele fez alguma coisa para merecer aquilo, então ele despreza aquela situação. E aí esse cego, acontece que Jesus cospe também diante dele, e ele pode ter pensado, agora deu ruim, o homem que podia mudar minha vida também está me desprezando, está amaldiçoando. Mas Jesus não queria dizer isso. Sabe qual era a mensagem, querido, dessa atitude de Jesus? E eu quero liberar isso sobre a sua vida, que no lugar da tua dor vai ser o lugar da tua cura. O lugar da tua dor, da tua rejeição, vai ser o lugar, querido, da tua restauração também. Deus vai restaurar você nesse lugar, querido. Deus vai te exaltar nesse lugar, querido. O lugar da tua dor vai ser o lugar da tua cura, do milagre de Deus se manifestando. Jesus estava trazendo restauração para ele. Eu não estou mais cuspindo para te humilhar, eu estou te cuspindo ali no chão para poder trazer cura para a sua vida. É isso que Jesus estava fazendo. Só que Jesus, escute aqui, Jesus, para que esse milagre fosse consolidado na vida desse cego, Jesus deu um comando para ele. Jesus deu uma direção para ele. Por quê? Porque ele recebeu o cuspe, o barro na cara, mas ele não foi curado. Jesus disse para ele: agora você vai e vai se lavar no tanque de Siloé. Você vai lá, lava seu rosto. E a Bíblia diz que ele foi. E quando ele se lavou, ele percebeu que ele estava curado. Ele recebeu a cura de Deus. A cura, o milagre que Deus tem para realizar, está no comando de Deus para a sua vida, de não desistir, querido. Escuta o que eu estou te falando. A porta já está aberta. A Bíblia diz que Jesus já conquistou toda sorte de bênçãos para nós. O milagre já foi conquistado, o preço já foi pago. Jesus já fez o que ele tinha que fazer por nós. Talvez você ainda não esteja vivendo, mas o comando de Deus para você é: vá para o tanque, vá para as águas. E talvez nessa caminhada até as águas, querida, até a consolidação desse milagre, o diabo queira desviar você do caminho. Podem acontecer distrações. Quais são essas distrações? São os amigos com os conselhos errados que a gente recebe, as coisas erradas, os caminhos errados, as rotas erradas que a gente escolhe para andar. São distrações que querem nos tirar daquele lugar onde o milagre vai ser consolidado. O diabo quer te desviar. Quais são essas distrações? São as pendências, as coisas mal resolvidas, o perdão que não foi liberado, querido. Essas são as distrações.
Mas o comando de Deus é para você: vai para as águas, vai para as águas. Aquele cego saiu com lama no olho, ele não estava enxergando nada, mas ele foi, talvez tateando no lugar até chegar, sem entender ainda o que ia acontecer, mas o comando foi: vai para as águas, vai para as águas, vai para as águas. Deus está te dando um comando: não para no meio do caminho, não se deixe ser distraído por nada, continua, querido. Eu não sei como está, em que pé está a tua situação, mas você vai continuar andando e buscando as águas do Espírito Santo de Deus, que vão trazer a consolidação do seu milagre. Deus vai realizar um milagre sim, mas você não pode parar no meio do caminho. Está doendo, vai doendo mesmo. Está cansado, vai cansado mesmo. Não está entendendo, vai sem entender, porque vai acontecer, querido. Quando você chegar lá e as águas do Espírito tocarem em você, vai acontecer.